durante décadas, a narrativa era simples. As mulheres escolhiam, os homens imploravam. Elas davam o fora, eles aceitavam em silêncio. Mas em 2025, o jogo virou. Cada vez mais homens estão dizendo não quero. E o resultado tem sido claro. Mulheres surtando. Elas não estavam preparadas para ouvir o fora. Surtam nas redes sociais, choram em podcasts, reclamam com amigas e até dizem que não existem mais homens de verdade. A verdade é dura. O desespero não é pela rejeição em si, mas porque o fora destrói a ilusão de que sempre teriam controle total sobre o jogo da sedução. A tese deste vídeo é simples. Quando as solteiras recebem um fora, não é só o ego que cai. É toda a narrativa moderna que desmorona. O homem estoico não vê isso como piada, mas como lição. O surto feminino diante da rejeição revela que, antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. E quem sempre brincou com a dor alheia não estava preparado para sentir a mesma dor na pele. A grande pergunta é, por que o fora dói tanto nelas hoje? Por que uma rejeição mínima gera surtos públicos, desabafos em redes sociais e até discursos de ódio contra os próprios homens? A resposta está em 3 forças que se cruzam: psicologia, cultura moderna e a visão estoica da vida. Durante anos, as mulheres foram condicionadas a acreditar que sempre teriam atenção masculina. Curtidas, directs, convites, homens competindo por um olhar. Isso criou um ego inflado, a sensação de que dizer não a elas seria impossível. Mas quando um homem de valor diz não quero, o castelo de vidro se quebra. Não é só rejeição amorosa, é uma fratura na autoimagem. O surto vem porque o fora expõe algo que o ego não suporta. Elas não são irresistíveis para todos. Redes sociais criaram a sensação de abundância eterna. Se esse não me quiser, outro vai querer. Mas a realidade mostra outra face. Os homens de valor não são abundantes, são seletivos. Quando um homem que poderia ser o alvo ideal simplesmente recusa, a ilusão cultural cai por terra. É como se o mercado que parecia infinito se revelasse um deserto. Resultado, o desespero aumenta, porque não é só a perda de um homem, é a percepção de que os homens desejáveis não chegam mais. Biologicamente, a mulher sempre soube que o tempo é seu adversário mais cruel. Na juventude, a atenção vem em excesso, mas à medida que o tempo avança, cada fora pesa como lembrete. O auge passou. Por isso, a rejeição em 2025 tem um gosto ainda mais amargo. Não é apenas um não, é um espelho dizendo: você não é mais prioridade. O estoicismo nos ensina que não controlamos os outros, apenas nossas reações. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos delas. Para o homem estoico, o fora não é humilhação, mas libertação. Já para muitas mulheres modernas, o fora é fim de mundo, porque sempre acreditaram que o controle era delas. Aqui está o choque. Para o homem treinado no estoicismo, o não é clareza. Para a mulher acostumada ao sim automático, o não é tragédia. O surto moderno não acontece porque os homens ficaram cruéis. Acontece porque o fora hoje tem peso de colapso. Psicológico, ego ferido. Cultural, a ilusão de abundância que cai. Biológico, o tempo que cobra. O homem estoico entende isso e observa em silêncio, porque no fundo, cada fora é apenas a vida devolvendo equilíbrio a um jogo que foi manipulado por muito tempo. Mulheres solteiras estão surtando ao levar um fora. O desespero só aumenta o choro público nas redes. A primeira reação é transformar o fora em espetáculo. Vídeos de desabafo, posts de indiretas, stories reclamando que os homens de hoje não prestam. Isso revela que a rejeição virou questão de ego coletivo. Não basta sentir dor,
é preciso exibir dor. Sêneca dizia: aquele que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. O homem estoico entende que a dor privada é normal, mas o surto público é sinal de falta de domínio de si, a narrativa da vítima. Depois do fora, muitas assumem o papel de vítima. Homem tem medo de mulher forte. Homem não sabe lidar com mulher independente. Transformam a rejeição pessoal em acusação coletiva, tentando inverter o peso da dor. Epicteto dizia: não culpes os outros por tua infelicidade. O fora não é opressão, é apenas escolha. Só quem não aceita a realidade precisa criar desculpas. A tentativa de retaliação. Outra reação comum: atacar o homem que disse não, falar mal dele para amigas, expor conversas, até difamá-lo. O surto vira vingança, como se destruir a imagem dele fosse curar a rejeição. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de vingar-se é não se assemelhar ao inimigo. O homem estoico não revida ataques, apenas se mantém firme, porque sabe que a vingança é sinal de fraqueza. O auto-engano da abundância. Muitas reagem dizendo: não tem problema, tenho dezenas de opções. Mas no fundo, sabem que não são opções de qualidade. O fora revela o vazio real por trás da abundância ilusória. Sêneca dizia: não é a falta, mas a abundância que nos torna pobres. O homem estoico entende que quantidade sem qualidade é só disfarce de solidão. 5. O surto da comparação. Ao levar um fora, algumas correm para redes sociais para ver com quem o homem se relaciona, quem curte as fotos dele, ou até perseguir a nova parceira. Transformam a rejeição em obsessão. Não é mais sobre o não, mas sobre provar que são melhores que a próxima. Epicteto dizia: se queres melhorar, contenta-te em ser considerado tolo. O homem estoico não entra em comparações. Ele sabe que a dignidade está em sair de cena em silêncio, o clamor coletivo. Outra reação é o desabafo em grupo. Podcasts, rodas de amigas, comunidades digitais onde repetem: os homens acabaram. O surto individual vira grito coletivo, mas no fundo não é sobre homens. É sobre a dificuldade em aceitar que os homens de valor agora dizem não. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. O homem estoico enxerga que esse clamor é apenas eco do ego ferido, não verdade universal. A tentativa de reconquista tardia. Depois de rejeitadas, algumas tentam voltar. Mensagens, contatos forçados, até simulação de arrependimento. O fora não gera apenas raiva, mas também desespero, porque mostra que aquele homem não era tão descartável quanto pensavam. Sêneca dizia: o destino conduz quem o segue e arrasta quem resiste. O homem estoico não reabre portas já fechadas. Ele entende que voltar atrás é se prender ao passado. O choro público, a vitimização, a retaliação, o auto-engano da abundância, a comparação obsessiva, o clamor coletivo e a tentativa de reconquista tardia. Tudo isso revela que o problema não é o fora em si, mas o ego que não suporta ser negado. E o homem estoico entende: rejeitar pode até gerar surtos, mas também expõe quem realmente tem maturidade e quem só vivia de ilusão. Agora está claro. O surto moderno não nasce do fora em si, mas do que ele simboliza. O choro público mostra a fragilidade do ego. A vitimização revela a incapacidade de assumir responsabilidade. A retaliação prova o desespero em manter poder. O auto-engano da abundância expõe a pobreza real de opções. A comparação obsessiva mostra a insegurança que corrói. O clamor coletivo é só grito de eco vazio. A tentativa de reconquista tardia prova que nunca houve substitutos de valor. O que tudo isso revela? Que o fora é um divisor de águas, separa quem amadurece da dor de quem apenas se perde nela.
Marco Aurélio dizia: aceita tudo o que acontece, pois nada acontece em vão. Para o homem estoico, o fora não é humilhação, mas clareza. Ele não precisa se vingar, nem se justificar. Ele apenas observa e entende. Rejeitar é uma escolha legítima. A virada de consciência é simples. O desespero feminino diante da rejeição não é prova de amor, mas de controle perdido. Elas não choram pelo homem, choram porque perderam a narrativa. O homem estoico aprende com isso. Nunca tema rejeitar, nunca tema dizer não, nunca aceite chantagem por medo da solidão. A lição final é esta: a rejeição é apenas a vida mostrando quem realmente tem maturidade para lidar com a realidade e quem ainda vive preso à ilusão de controle. Agora você já entendeu. O fora que antes parecia exclusivo dos homens, agora bate na porta delas. E a reação não é maturidade, é surto. Não é reflexão, é desespero. Não é aceitação, é vitimização. O problema nunca foi a rejeição em si. O problema é que, pela primeira vez, muitas mulheres estão experimentando aquilo que os homens sempre sentiram. E elas não estavam preparadas para lidar com isso. Quero que você escreva nos comentários a frase de poder de hoje. Eu não temo o fora, eu sou quem decide. Essa frase não é só comentário. É um pacto público de que você não vai se curvar ao medo da rejeição, nem será manipulado pelo surto de quem não sabe lidar com um não. Para expandir essa visão, assista também Mulheres solteiras em desespero por falta de homem que não chegam mais. Quando ela não aceita o fim, o colapso dos relacionamentos modernos, os homens acordaram e isso está deixando as mulheres desesperadas como nunca antes. Esses vídeos se conectam diretamente com este tema e vão reforçar sua clareza sobre o novo jogo dos relacionamentos. Lembre-se, o fora não é tragédia, é clareza. Não é humilhação, é libertação. E o homem estoico não teme rejeição, porque sabe que dignidade nunca é negociável. No fim, só existe uma verdade. Quem não sabe lidar com um não, nunca esteve pronto para um sim.